E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai aprender todos os caminhos para entender uma movimentação do gráfico, a entender o momento correto de fazer uma compra, o momento correto de fazer uma venda. Por isso, se você quiser seguir o canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias eu trago aulas aqui para fazer com que você, aos poucos, se familiarize com os gráficos, comece a entender os gráficos, comece a compreender as movimentações, comece a entender justamente o que motiva o mercado a trabalhar sempre comprado ou trabalhar sempre vendido, ou o momento exato de não se fazer nada, onde você vai olhar o gráfico, não vai ver razão alguma para uma entrada, não vai ver razão nenhuma para fazer uma compra e aí você fica de fora, tá? Então, através dessas movimentações, através do estudo do mercado, você consegue entender esta forma de analisar o gráfico de forma mais tranquila. Por isso, se inscreve, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui para aprender como analisar o gráfico. Ó, preço chegando no final, tá lá, fechou, né? Gráfico bem volátil, muitos aí quase falam, o Cadu vai tomar um loss ali. Olha só a análise que eu fiz aqui. Quando eu chego neste gráfico, o que eu vejo aqui? Esses dias eu falei, né, que tinha visto um gap no gráfico. Aí me perguntaram assim, o que é gap? Gap nada mais é que um espaço, tá? No treinamento eu ensino tudo sobre gap, tudo que você precisa entender o porquê do gap e o que acontece nas regiões ou por causa do gap. Quando o preço chega aqui, ó, ele me deixa uma região de suporte. Região de suporte, padrão de vela, faz o que? O 1, 2, 3 e o que eu espero que ele faça? Eu espero que ele feche esse gap, que ele venha pelo menos buscar esta região. Depois de romper essa região, ele pode buscar esta região. Então, este é o movimento que eu espero. Significa que ele vai chegar aqui, ó, nessa entrada que eu fiz, ele já vai buscar? Não, ele pode vir buscar o suporte, ele pode vir novamente nesse suporte, buscar mais liquidez, depois fazer movimentação de alta. O que você precisa entender é que em binárias a gente opera micro-regiões, scalper, né? Ó, que nem agora. Ele acabou de fazer um movimento na esperança aqui que ele pudesse fechar o gap. Já o que ele fez? Ó, ele parou nessa pequena região de suporte, né, que se tornou uma resistência e veio buscar novamente essa região. Então nessa outra região abaixo aqui, daqui a pouco ele pode fazer um movimento de alta de novo para fechar esse gap. Eu, pensando na região que ele estava trabalhando, já imaginei que ele pudesse fechar o gap ali naquele momento, não fechou. Tranquilo? Sem problemas. O importante é o gráfico fazer o movimento que a gente está esperando naquela região, naquele exato momento. Então, esse scalp que eu fiz aqui, entradas curtas, com curta expiração, que é o mercado de binárias, se você tiver todo o conhecimento técnico para isso, você vai conseguir fazer então essas entradas de forma onde você vai aliar o entendimento gráfico, né? O entendimento técnico com a disposição da movimentação do gráfico para você fazer as suas entradas tranquilo. Ó, tanto é que o preço está trabalhando para fechar o gap, tá vendo? Ó, agora o preço está subindo aqui. Bom, você que chega agora no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis. Este e-book é para que você baixe este livro digital, né? Onde eu trago aqui 36 páginas que eu falo sobre padrão de vela. Caso você queira aprender mais sobre padrão de vela, é só acessar aqui o meu canal do Telegram e baixar. Para baixar é simples, basta você vir aqui no canal do YouTube,
Aqui no canal do YouTube você vai ver aqui, ó, os links. Nesses links você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o canal do Telegram, você vai encontrar o canal do Instagram e você vai encontrar também o link de acesso ao treinamento. Aqui abaixo de cada videoaula também você vai encontrar os links para que você faça o acesso. Para fazer o download é simples, ó. A hora que você entrar no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada aqui na parte superior. Nessa mensagem fixada você vai ver o ícone. Você clica no ícone, clicou no ícone, o ícone vai abrir dois links e aí em um dos dois links você faz o download do seu e-book, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó. Como o Rafael me mandando agora, eram umas 4 horas da manhã, ele mandou esse resultado, ó. O Rafael é um aluno, e eu não lembro, né, Rafael, mas você está mais de 2 anos comigo, né, estudando. Eu creio que sim. Ele diz assim, ó, professor, hoje foi 10-0 para mim, praticamente 10k em 30 minutos. Esses 10k aqui, pessoal, são 10 mil dólares, tá? Quando entrei no treinamento, me achava mais burro do mundo, totalmente frustrado com o mercado. Por que o Rafael disse isso? Porque ele já vinha de outros estudos, de outros treinamentos. Mas hoje, graças a Deus e ao Senhor que transmite seus conhecimentos de verdade, sou auto-intitulado um dos mais bem-sucedidos alunos. É isso aí, Rafael. É isso aí. Então tá aí o Rafael, ó, dando testemunho dele. Tranquilo, né, Rafael? Batendo uma meta aí, ó, de domingo para segunda, praticamente a última semana do mês está ganha, né, Rafael? Então você pode entrar aí, seguir os alunos. Aqui é um vídeo de uma entrada aqui do Elder, ó, batendo meta no OTC, né? É fim de semana, hoje é segunda, né? O pessoal que operou fim de semana. Aqui é a Andrea, ó. A Andrea começou agora também faz pouco tempo, 6-2, ó, batendo sua meta, parabéns, Andrea. Aqui você vê o Giovanni também, ó, tá lá, meta batida de 20 dólares para 163 dólares. Pessoal que operou OTC, ó, tem muita gente que tem medo de OTC, os alunos aí mandando bem, ó, Djalma 4-0, aqui o Alexander, ó, lá do Paraguai, né, Alexander, ó. E, às vezes ele vai escrever aqui, ó, que nem uma óptima. Como ele mora lá na divisa do Paraguai, ele é paraguaio, então sempre tem alguma coisinha no português aí, né? Uma ótima oportunidade do mercado e eu aproveitei. É isso aí, Alexandre, ó, sequência linda, excelente. Claudemir, ó, batendo meta de novo, 6-2. Rivanildo batendo meta. Rodrigo batendo meta. Aulas que eu subo para o canal aqui, ó, essa aula que eu subi ontem no domingo, Nicolas batendo meta, ó, coisa linda. Deixa eu ver se carrega aqui, Eric batendo meta, Djalma novamente mandando resultados, o Claudemir novamente mandando resultados, o Rivanildo mandando resultados, o pessoal que operou aí, né, o ATC, ó, Juliano, e assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixe seu e-book, tem alguma dúvida? Entre em contato comigo pelo Instagram, caso você tenha alguma dúvida, precisa tirar alguma dúvida, pode mandar um direct aqui para mim, ó. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, aqui você vai ter o link de acesso ao treinamento, lembrando que ainda está com 60% de desconto, estou fazendo de tudo para manter esse desconto aí até o final de ano, porque sabe como é que é, né? Nós utilizamos uma plataforma em tempo real, onde você estuda em qualquer dispositivo eletrônico, com acesso offline pelo aplicativo e onde o suporte é diretamente ligado a mim. Então você tem aí uma Netflix sobre análise gráfica para você estudar, entrar a qualquer momento, com acesso para a vida toda e as dúvidas sanadas diretamente comigo. E tudo isso tem um custo, tá? E geralmente as taxas sempre estão aumentando, os valores estão aumentando, mas eu estou fazendo de tudo aí para manter as taxas nesses valores, tá bom? Então você que quer realmente aprender, que quer realmente saber como que funciona o gráfico, será muito bem-vindo. Ó, o SDJPY está chegando na região novamente, dá uma olhada, ó. Aquela mesma região que a gente falou do fechamento do gap. O gráfico está chegando nessa região do fechamento do gap. Vou fazer uma entradinha aqui. Por que vou fazer uma entradinha aqui nessa região? Porque o gráfico me mostra que o gap pode ter sido fechado. O que pode acontecer nesse movimento aqui?
ele pode ir buscar essa região acima aqui do pavio, ó, tá? Mas, como tem um gap ali, e eu falei para vocês sobre o gap, né? Até falei da pessoa essa semana aqui no canal do YouTube que perguntou o que era gap. Era um espaço. É um espaço, né? Não era, é um espaço. A única coisa, pessoal, que isso aqui, ó, isso aqui tudo é a região. Vocês já ouviram eu falar sobre isso, né? Tudo isso aqui é uma região. Então, geralmente, quando acontece um movimento como esse de gap em regiões como essa, tem a forma de você fazer o fechamento do gap, como você trabalhar a favor do gap. Tá lá, ó, fechou. Tá? Ó, o que o Cadu viu aqui? No início do movimento, olha, é o mesmo ativo. No início do mesmo movimento, quando eu fiz essa entrada aqui, ó, que ele fechou um doji, a minha expectativa fosse que ele fizesse este candle já na região, né? A minha expectativa era que ele já saísse desse movimento e fizesse esse fechamento. Não fez. Sem problemas. O importante é que a entrada foi tão bem executada que eu ainda saí positivo. E aí ele chega, ó, e o gap mostra ainda que ele está aberto. Então o que é o gap, pessoal? É um lapso de espaço onde o preço fica sem negociação. Então esse gap aqui, quando você olha para ele, ele é um gap de baixa. Ele é um gap de baixa. Ou seja, é como se essa movimentação da tendência aqui, ó, tivesse tido um candle de baixa nessa região, porém ele não está visível ali. Geralmente, dependendo do que o gráfico faz, esse gap é fechado ou não. A problemática de um gráfico como esse é que ele tem uma região. Eu falei já várias vezes para vocês de região. Então, a região do gap, do fechamento de gap, vai desde o topo, vai desde esse topo aqui, do pavio, até o fechamento do corpo. Então, mesmo ele fazendo este padrão aqui de vela nessa região aqui, ele pode muito bem ir buscar um movimento aqui em cima para depois fazer movimento de queda. Ou ele pode muito bem fazer rompimento dessa região para buscar gráfico acima. Ou ele pode justamente respeitar a região do fechamento do gap para buscar liquidez abaixo. Ele pode fazer todos esses movimentos. Então, por isso, lá no treinamento, a gente tem um módulo inteirinho onde a gente estuda sobre gaps. Gaps que acontecem entre velas, gaps que acontecem em tendência, gaps que acontecem por todo o gráfico. Aqui, eu estou te dando um exemplo e estou trazendo um conhecimento para você aqui de forma superficial, porque não dá para eu abordar todos os módulos aqui em 20, 30 minutos. É necessário você entender todas as teorias, é necessário você entender toda a dinâmica da movimentação do gráfico para você aprender como operar um gap nas regiões. Mas pensa bem, pensa sempre assim comigo, ó. O gráfico está fazendo um movimento. Deixa eu fazer o fechamento aqui, ó. O gráfico está fazendo um movimento. De repente, ele abre com gap. O que é um gap? É um espaço onde o preço não foi preenchido. Então, existem dois movimentos. Ou este gap ele tem que ser preenchido para o gráfico fazer continuidade, ou este gap ele nunca vai ser preenchido. Ou este gap vai ser o quê? A demonstração de tamanha força no mercado que ele vai fazer o quê? Ele vai dar continuação do preço. E esquece esse movimento. Lá na frente, quando o gráfico chegar num outro movimento, ele vai fechar. Não significa que ele vai fechar tão próximo como esse aqui fechou, entendeu? Em algum momento lá na frente ele vai fechar. Então, o que você tem que ficar esperto quando tem gap? E eu falo isso para todas as pessoas, todos os alunos e seguidores. Ó, todas as vezes que o gráfico está com doji, como esses aqui, ó, doji, doji, e o gráfico tem gaps, ou seja, olha o que você está vendo aqui, ó. Você está vendo doji, doji, gap, doji. Isso mostra que esse é um gráfico indeciso. Por quê, pessoal? O mercado abriu ontem à noite, né? O iene abriu ontem à noite. O dólar nem abriu ainda hoje.
E por todos esse emaranhado que está acontecendo lá no Oriente, né, no Oriente Médio lá, com Israel, aquilo tudo que está acontecendo, o dólar está sendo muito afetado em relação ao ouro e em relação ao petróleo. Então tem muita gente saindo do ouro, do dólar, indo para o ouro ou para o petróleo. Muita gente que eu digo, pessoal, são as grandes instituições financeiras, tá? O pessoal que mexe com milhões de dólares, não a gente. Ah, o que isso afeta em nós? Às vezes o gráfico fica com um pouco de volatilidade, às vezes o gráfico fica com um pouco de movimentação sem lógica, mas você tem que ter o quê? Paciência e resiliência à frente do gráfico para entender o que ele está fazendo e fazer seus movimentos, tá bom? Ó, então, entradinha aqui, primeira entradinha, eu entrei para o movimento para fechamento do gap, depois eu entrei depois de fechamento de gap, entrando continuidade de movimento aqui na região. Perfeito, né? Duas entradas aqui, o SDJPY, trabalhando um pouco de gap. Eu acho que isso pode ajudar você também a ter uma ideia de como entender o movimento, de como operar um suporte e resistência com gap, né? Entendendo o movimento e saber como analisar e operar regiões de suporte e resistência com gap no gráfico. Isso pode te ajudar muito se você prestar atenção nessas super dicas aqui. Então, o mesmo ativo, ó, o SDJPY, o SDJPY. Vamos para um outro ativo? Vamos dar uma olhada em outro ativo. Ó, o próximo ativo aqui, EURUSD. O EURUSD tem umas linhas, acho que da semana passada aqui ainda, vamos tirar. Ó, gráfico fazendo movimentação. Tem algo lá atrás para buscar? Não tem nada, né? Tem movimentação? Vou descer com ele, pessoal, ó. Eu entrei um pouco aqui acima, né? Ele deu uma explodida, veio aqui embaixo. A ideia é que ele viesse pelo menos no fechamento dessa região aqui, ó. Tá? Ó, aí ele explodiu, veio aqui no fechamento do pavio e veio buscar aqui em cima, sem problemas. Qual é a minha expectativa aqui? Olha isso aqui, ó. Ele tem aqui um canal. Ó, canal de baixa, eu vou até mudar a cor aqui do canal para você ver, ó, o porquê que eu fiz a minha entrada. E aqui ele tem um canal acima. Então, pela expectativa da movimentação, acredito que esse preço ainda tem a força de movimentação para buscar até essa região aqui, ó, até esse pavio. Por isso que eu entrei vendido. A única coisa é que o preço saiu muito longe, né? Olha lá, tá vendo? Muito longe, ó. Olha só o que é questão de execução, tá vendo? Eu errei o trade aqui, eu errei a análise. Você acha que eu errei a análise ali na região? Não, né? Eu errei a execução. EURUSD, vamos fazer uma entrada novamente? Uma outra entrada aqui novamente, ó. Então qual foi o erro aqui, ó? O erro foi da análise, sendo que eu estou vendo o preço trabalhar aqui, ó, região abaixo, né? O preço trabalhando aqui acima, ó, região acima. Ou seja, eu entendo que o gráfico está indo buscar a região abaixo. Porém que quando eu faço a minha entrada, ó, o preço vem muito abaixo, ele abre com uma certa volatilidade. E aí eu acabo ficando fora do trade, tá? Ele acaba me tirando, me dando um loss. Entro novamente vendido na região porque a força é de baixa. Vamos ver o que o gráfico vai fazer. Vamos esperar movimento. 0 a 0. Não está querendo me deixar seguir, hein? Olha só, olha a movimentação. O EURUSD, voltou o ativo do EURUSD lá. Novamente, qual é a expectativa? A expectativa é de venda na região. Ó, expectativa de venda na região. Entenda o seguinte, a partir do momento que você marca as regiões, você tem a expectativa da movimentação do gráfico, você sabe de onde o ativo saiu para fazer a movimentação e aonde o ativo vai buscar. Olha que interessante, quando eu entrei neste candle aqui, eu não sei se você percebeu, ele abriu bem abaixo da região. É a mesma história do chamado do gap, né? Aquele primeiro gap que nós vimos, aquele espaço gigantesco que apareceu. Então o que está acontecendo agora pela segunda-feira, bem de manhã agora? Gráfico está bem volátil, gráfico abrindo com gap, gráfico abrindo, tá lá, ó, fechou. Gráfico abrindo com muito doji. Olha aqui novamente o doji, ó. Olha aqui o doji novamente. Olha aqui o doji novamente.
A expectativa da movimentação, quando ele chega aqui nessa região, ó, faz padrão de vela, força de entrada, já sei onde é a região de suporte que pode segurar o preço. O que que eu faço? Eu tenho força de volume, eu tenho força de fluxo de volume, vou continuar preço. Entro na continuidade do preço. O que que acontece? Ele fecha exatamente onde eu abro. Ele fecha exatamente onde abriu o trade. E aí ele me tira do movimento. Ó, olha só. Eu faço a minha venda nessa região. Ele vem, volta, sobe, fecha. Né? Até que poderia me dar um gain ainda. Mas ele fecha na região. Bem na região. Então eu fico no 0 a 0. Mas qual é a expectativa aqui, pessoal? Aqui, ó, você viu que o fechamento, olha o que aconteceu. Quando eu fiz a minha entrada, aqui foi o loss, né? Quando eu faço a minha entrada de venda, que eu aperto, eu clico o botão nessa região, olha onde ele abriu. Ele abriu aqui embaixo. Abre novamente com um gap de movimentação de preço. Isso, pessoal, é a liquidez do mercado. O mercado ainda está começando, está no início. Mas eu sei que ele saiu dessa região, aqui, e ele vai buscar pelo menos essa região para fazer correção ou buscar máxima de região. Eu não falei, não sei qual aula que eu subi aqui que eu falei para vocês sobre tocos e fundos e a busca do mercado. Quando ele abre aqui, ó, na verdade o loss não foi um erro de análise, foi a execução do movimento que me jogou lá à frente, né? É aquilo que eu não posso controlar. Apertei o botão na hora certa, no momento certo, com a análise correta e ele me jogou lá embaixo. Isso mostra o quê? Muita volatilidade nesse exato momento do mercado. Volto o preço na região, faço a minha venda novamente, que é a força do movimento, ele volta e me deixa no 0 a 0. Até aí eu estou então, ó, USD com duas entradas 2 a 1, né, positivo com loss, fico no 0 a 0, agora eu preciso pensar o quê? Eu preciso pensar no chamado gerenciamento, o que é o que muitas pessoas ignoram, gerenciamento. Manter o meu gerenciamento. Eu tenho conhecimento técnico, eu sei o que eu faço na frente do gráfico, porém, todavia, cada sessão eu tenho que ter o quê? Uma gestão de capital. Lembra que eu falei para você que nós estamos na última semana do mês, fechamento do mês, início de mês? O mercado pode se apresentar dessa forma. Então eu tenho que ter o entendimento. Menos é mais. Quanto mais análise eu fizer, com mais gestão de capital eu fizer, melhor ainda para eu fazer os meus trades e eu operar de forma tranquila. Quando o preço chega aqui, ó, me deixa no 0 a 0 de novo, mostra que não tem força na região, que aqui foi só um pullback de continuidade de preço. Vou lá e entro vendido novamente. Marquei região aqui para você, ó, fiz as marcações até onde a tendência poderia vir e ela está buscando região. Conseguiu compreender? Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4... 5 entradas, né? Eu até passei um pouco daquilo que eu costumo fazer em cada sessão e principalmente quando eu venho trazer conteúdo para vocês. Fazendo um 3 a 1 praticamente e um 0 a 0. Isso mostrando para você que o gráfico está bem volátil, que o gráfico está bem agitado. Geralmente nessa junção de fechamento de mês com início de mês, muitas pessoas gostam de fazer o quê? Diminuir a mão das entradas. Algumas pessoas ficam de fora do mercado. Existem várias formas de você analisar o mercado no final do mês. É você entender o que está acontecendo no gráfico e fazer aquilo que tem que ser feito. O bom é que nessa sessão, além da gente conseguir fazer algumas operações, e eu mostrar para você aqui como que o gráfico trabalha, e acabei tomando um loss por causa do momento da execução e não foi nem por causa da análise. Isso é para mostrar para você que se você fizer uma análise bem feita, bem sucedida, para você tomar um loss é porque algo exterior àquilo que você domina pode ter acontecido. Como eu ali, na hora de apertar o botão, o preço abriu com gap, me tirando ali da região, né, com essa volatilidade toda, e me tirou ali do trade e acabei tomando um loss. Mas, feliz da vida, batendo uma meta aqui simples, tranquilo, numa segunda-feira, começando
Ótimo, ótimo o gráfico essa semana. Aqui poderia pensar numa compra nessa região, ó. Aqui eu poderia pensar numa compra nessa região, só que tem muito empecilho por aqui. Talvez ele está buscando liquidez mais abaixo para ganhar mais força para subir. O importante é que vocês viram aqui, por exemplo, eu trabalhando o gap. Eu trabalhei dois movimentos de gap. O fechamento do gap e a continuação após o fechamento de gap. Depois vocês viram aqui a análise correta e a execução que não foi tão bem, né? Mas extrapola aquilo que o Cadu pode controlar. Eu não controlo essa volatilidade do mercado. O mercado vai lá, me tira, acaba tomando um loss por causa dessa volatilidade. Depois um novo 0 a 0. Aí eu já começo a entender que o mercado, neste exato momento, transição de 7 horas, abertura de alguns mercados lá na Europa, né? Londres está aberto, está entrando com força, junto com os mercados asiáticos, mas ainda é uma segunda-feira de final de mês. Bom, já entendeu o que eu estou falando, né? Depois veja a oportunidade, veja a movimentação que ele faz, movimentação clássica, fazendo com que ele venha buscar liquidez aqui embaixo, trabalhando regiões. Você que é aluno, você entendeu, acho que todas as movimentações aqui ficou claro para você as minhas entradas. Agora, você que não é aluno, talvez não entendeu e tenha vontade de se aprofundar, você pode ser como esses alunos que eu mostrei aqui no início. Você pode aprender como analisar o gráfico de forma correta, você pode aprender como operar o gráfico de forma correta, entender as melhores maneiras de você fazer uma compra, de você fazer uma venda, entender as possibilidades que você tem diante do gráfico de compreender o melhor movimento do preço na região para você aplicar ali um padrão de vela, um padrão de entrada e você sair positivo do mercado. Todo o ensino, ele é um processo, pessoal. Vocês viram aí o Rafael, né? O primeiro exemplo do aluno no início. Vocês viram os resultados ali do Rafael. Que maravilhoso que são os resultados dele. Mas o Rafael não começou ontem comigo. Eu não sei, mas eu acho que faz mais de 2 anos, né, Rafael, que você está estudando. Eu não sei dizer. Depois, qualquer coisa, ele pode deixar aqui nos comentários comigo. Ou seja, é um processo. Quem que vence o processo? Aquele que tem resiliência à frente do gráfico, entende que é um processo de estudos, técnica e aplicação. Ninguém começa a dirigir igual o Ayrton Senna numa segunda-feira e chega na sexta-feira está fazendo a curva igual o Ayrton Senna. Pelo contrário, né? O Ayrton Senna, quando começou a dirigir, ele começou lá no kart, não é? Não é assim? Então, ó, você tem todo um processo a seguir. O processo do seu início ao processo dos seus resultados. Muita gente fala assim, Cadu, o que eu vou aprender no treinamento? Porque eu preciso realmente aprender. Você vai aprender desde o início, todo o processo, desde teorias, aplicações, exercícios a serem feitos, até você chegar ao resultado. Ou seja, você vai entender toda a causa de todo o movimento gráfico até chegar por que eu devo apertar o botão naquele preço vendendo ou comprando. Existe todo um caminho gráfico a ser feito. E é essa análise do gráfico que você fecha um contexto para entender o movimento que te leva da causa até apertar o botão para você comprar ou vender. Você viu aqui no movimento gráfico, você viu aqui, ó, que eu fiz a entrada aqui, eu fiz a entrada vendido. Qual que foi minha ideia? De venda, está certo? Corretíssimo. Mas por causa de uma movimentação aqui da abertura e fechamento da vela com muita volatilidade, ó, a abertura do meu trade abriu, fechou aqui embaixo, a vela fechou em cima, acabei tomando loss. Se eu tivesse entrado com uma inspiração para qualquer outro mercado, ó, estaria ganhando até agora, entendeu? Então, a visão é Forex e a análise é binária. Então, a gente pode tomar um loss por causa de uma movimentação como essa. Depois entrei, seguindo a força do mercado, ó, fiquei no 0 a 0, tranquilo. Cabeça no lugar, 2 a 1, preciso manter gerenciamento. Nova oportunidade de movimento, após uma movimentação clara, sabendo até onde o preço poderia chegar e ele chegou. E aí fiz aqui mais um gain, depois de ter trabalhado aqui
as entradas do fechamento do gap, como eu falei para você. Aqui continuidade depois de gap e aqui fechamento de gap. Ó, e o preço continuou subindo, foi buscar lá em cima, como eu falei para vocês, que o preço poderia fechar gap e buscar essa região e depois buscar essa região. Então o gráfico, pessoal, todo dia ele trabalha igual, tá? Todo dia ele trabalha igual. Você tem que entender toda essa padronagem, todas as movimentações, toda a forma de leitura gráfica para você saber fazer a leitura gráfica correta em região de suporte e em região de suporte e resistência para operar gap. Os gaps acontecem em dias de falta de liquidez, mercado faltando dinheiro. Você pode ver que o gráfico hoje, se você prestou atenção, ele vai estar cheio de gaps e doji. Isso significa que tem pouco dinheiro no mercado, pouco dinheiro circulando. Isso é normal quando estamos em fechamento de mês para abertura de um novo mês. Tá bom, pessoal? Acho que você entendeu. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido algo novo, algo que pode te ajudar aí nas suas análises. Quer aprender realmente como funciona o gráfico? Quer ter alguém para acompanhar você nos seus estudos, tirando suas dúvidas? O treinamento está aí, com baixo valor. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde você pode estudar no seu tempo, da forma que você conseguir, nos horários que você tiver, tendo suporte diretamente comigo, tá bom? Aqui no YouTube, continue apreciando as aulas que subo aqui, inteiramente gratuitas. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube entender que isso está te ajudando e eu também vou entender que você está gostando das aulas e isso me incentiva a trazer mais conteúdos para você, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração, até amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!